Fala pessoal, meu nome é Vitor Seide e hoje a gente vai falar sobre construção de consultas passivas no PS Integra utilizando queries customizadas. A gente tem um outro vídeo explicando sobre as consultas passivas direto em tabelas padrões, que demonstra que tu consegue fazer em qualquer tabela ali do sistema, utilizando filtros, controlando o retorno. E agora a gente vai para uma outra pegada que é, cara, eu preciso fazer mais relacionamento, eu preciso criar uma consulta mais completa e eu quero deixar disponível essa consulta para uma ferramenta externa poder pegar os dados dela. Como sempre, a consulta fica de controle de ter um login e senha, a ferramenta externa precisa se autenticar, pegar o token, isso garante toda a segurança e controle da empresa de quem que ela está disponibilizando aqueles dados de forma externa, né? Então, sempre ter um cuidado com isso. Como é que funciona as consultas com query customizada? Aqui a gente vai passar por três exemplos rápidos, tá? Eu criei dois exemplozinhos. A consulta 002, que é esse caso aqui, integração de clientes específica. Eu crio uma consulta dentro do PS Integra, defino aqui um título, coloco que ela é uma passiva, é um método GET, ou seja, a pessoa vai consultar algum dado internamente. Aqui em origem eu atrelo alguma tabela, sempre para ter algum registro vinculado com aquilo ali. E eu crio dentro do meu query completo, eu defino a query que eu peguei. Essa query aqui eu montei ela num SQL normal, uma estrutura de SQL, onde eu basicamente estou fazendo aqui uma verificação da SA1 com SC5 e SF2. Aqui uma coisa bem simples, mais de exemplo. Fazendo alguns relacionamentos, colocando que campos eu quero que retorne, etc. Dentro da query eu consigo definir variáveis, utilizando dois E comerciais. Então eu criei a variável cCodecli ddataIn, ddataFin. Então eu defini elas como variáveis internas e joguei essa query dentro da minha consulta. Cara, eu posso fazer a consulta que eu quiser, fazer uma query aqui de 100, colocando relacionamento com 50 tabelas, colocar as variáveis, etc. Deixei ela aqui, sei que ela executa, ela testei no meu SQL, ela está funcionando. Como que funciona o endpoint? A gente cria um endpoint de consulta, utilizando aquela tabela que eu vinculei, e eu posso utilizar o define code int para definir que é a 002 que eu quero e não a 001, que é outra consulta. Tu pode criar várias consultas para a mesma tabela, né? Então eu posso ter 50 mil consultas da S1, cada um com filtro diferente, uma sendo tabela, outra sendo query, etc. Defini que eu quero usar a 002. Estou utilizando a minha autorização e dentro dos meus parâmetros, o que eu tenho que fazer? Passar o ddataIn e passar o ddataFin e o codecli. Então, assim, as variáveis que eu criei e eu defini a nomenclatura delas dentro do endpoint, que são a cCodecli e cddataIn, a pessoa que está fazendo a consulta vai passar essas variáveis no query param e passar o conteúdo que ele quer que seja filtrado. Então, codecli. Fazendo isso, é ele chamar aqui a consulta. O PS Integra por trás vai receber a requisição, vai substituir as variáveis pelo conteúdo enviado e vai retornar, executar a query e retornar os dados da query de acordo com o que você mapeou também, com os mesmos nomes que você botou lá dentro da query, etc. Então, assim, tu consegue criar uma query com várias variáveis, inúmeras variáveis, e a pessoa só tem que passar o conteúdo que ela quer para aquela variável. O que é importante só na query? O primeiro dígito é um identificador de que tipo de dado é aquilo ali, para quando for substituído na query, ele possa saber. Por exemplo, um campo caractere ele tem que ser comparado com um caractere, um campo numérico com um numérico. Então, se tu cria uma variável que deveria ser um número, por exemplo, eu quero filtrar o limite de crédito. Tu tem que criar ele como n limite de crédito, porque daí o PS Integra vai saber que aquela variável tem que ser transformada num numérico para fazer o filtro na query. Basicamente, esse é o único controle, mas o resto tu cria a nomenclatura da variável que tu quiser e tu coloca ela onde tu quiser lá dentro. Obviamente, se tu remover uma variável e não enviar, ele vai retornar um erro. Então, assim, a pessoa precisa passar as variáveis que tu definiu lá dentro. Ele não vai poder deixar em branco. Se tu quiser que a pessoa consiga passar em branco, daí você tem que tratar dentro da query, colocando que a variável tem que ser em branco ou preenchida com alguma coisa ali dentro. Então aqui a gente tem um exemplo onde eu estou trabalhando com uma query completa e passando só o ddataIn, ddataFin e cCodecli aqui dentro para ser substituído. Nós temos mais um exemplo que seria uma query alterada completamente. Por exemplo, a query total número 2, que seria a 20 aqui. A 20 eu criei como ela? Eu criei ela de uma forma que a pessoa consiga fazer mais tratativas. Eu coloquei aqui, ainda sendo da SA1, só que eu coloquei um select
com N fields e um where com a variável. Ou seja, eu só defini que é da tabela SE1, mas o cara pode pegar os campos que ele quiser e pode fazer o filtro que ele quiser. Então, aqui na minha consulta, o que eu estou passando? Passando NFields com todos os campinhos que eu quero aqui dentro e o meu where com todos os campos de definição aqui que eu quero. Vocês podem ver que isso aqui está tratado para URL, tá? Isso aqui tu joga dentro de uma tratativa lá de URL e ele retorna assim, mas é basicamente um filtro de query. Então, eu executando assim, ele vai executar minha query, substituindo os campos que eu quero, a um filial, clifial, etc., e fazendo o filtro que eu mandei aqui dentro. Então, eu consigo definir que é só desse1 e pronto. E o meu último caso, que é, cara, eu quero deixar completamente livre, é quase como se fosse um executor de SQL. Eu criei aqui uma completa exemplo 2, aonde eu literalmente faço só o select e nQuery. Ou seja, cara, manda o que tu quiser aqui dentro para tu quer consultar qualquer coisa. E daí na minha query total, aqui eu já passo a nQuery completa, onde eu coloco from qualquer tabela, where qualquer tabela, quais são os campos, etc., que eu até passei para retornar todos os campos da SE1, e eu executar, ele vai executar aquela query e vai me retornar tudo. Como eu tinha colocado um asterisco, você pode ver que ele traz todas as tabelas. Ah, Vitor, mas daí isso não é meio perigoso? Cara, o controle de vocês. Vocês podem incluir, podem bloquear, vocês podem bloquear o usuário, vocês podem bloquear a integração, vocês podem criar uma query com filtros, podem criar uma query que só retorne os campos específicos, tu não precisa utilizar isso aqui, mas pensa aqui uma possibilidade. Isso é que é o legal, vocês podem disponibilizar uma query sem ter que desenvolver uma linha de código. Vocês podem criar uma query, disponibilizar um retorno onde a ferramenta externa vai passar filtros sem ter que desenvolver nada, em segundos. Posso criar uma consulta aqui, disponibilizar o endpoint para a minha ferramenta externa em literalmente segundos e ter eles trabalhando já e utilizando essa ferramenta. E o controle todo interno de vocês, né, onde vocês podem definir filtros, podem definir os dados que vão ser retornados, podem até tratar dentro da query como que vocês querem que retorne esses dados. Então fica a cargo de vocês. Então vocês podem ver que a customização de query ali para criar um endpoint é bem abrangente, bem completo e assim, dá para brincar e fazer o que for necessário ali internamente com eles, tá bom? Eu ainda acho interessante mais o modelo aqui de tu montar uma query específica do que o cara quer e colocar alguns campos. Preciso colocar variáveis? Não. Tu pode criar uma query sem variável nenhuma, que o cara vai só executar sem passar as variáveis e ele vai te retornar o resultado daquela query. Tu já quer colocar um filtro específico, que é para trazer as notas só dos últimos 30 dias, etc. Cria a queryzinha, joga lá dentro. Se ela executar no SQL e não tiver nenhum erro de estrutura, ela vai executar e retornar os dados para eles, sem a necessidade deles passarem nenhum dado de filtro. Porém, também assim, dependendo do que for, tu nem precisa criar query. Ah, é só uma consulta simples, uma tabela. Utiliza a consulta de tabelas padrões. Tu não vai nem precisar criar query, não precisa nada. Isso tem um outro vídeo demonstrando também, que o cara pode consultar diretamente as tabelas, os campos, ele mesmo fazendo alguns filtros simples ali dentro. E vocês também vão ficar com o controle de se ele pode ou não, se aquela integração vai ser bloqueada ou não. Bom, por hoje é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato também e a gente está sempre disponível para auxiliar. Não se esqueça de ver os outros vídeos também para ver o que mais o PS Integra pode auxiliar no dia a dia. Valeu, hein?